Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos cobrindo aí as partidas do Campeonato Brasileiro 2021, atualizando aí a galera do canal a respeito do campeonato e também não podemos deixar de lado aqui o Gran Suisse que tá rolando, galera, valendo 2 vagas para o torneio de candidatos, tá bom? Então a gente tem aí a reunião de melhores jogadores do mundo disputando no circuito mundial. E eu trouxe hoje uma partida aqui desse garotinho, do menino Firuja, que tem 17 anos e quanto? 16 meses de idade já? Mais ou menos por aí, né? Talvez um pouco mais. A gente acha aqui que ele ainda vai ser campeão do mundo, hein? Com 17 anos. Com 17 anos ele vai ser campeão do mundo. 17 anos e talvez algumas centenas de meses, mas quem sabe, hein? Quem sabe? Vamos dar uma olhada. A Lireza Firuja aqui com as peças brancas abre com peão do rei E4, temos E5, cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5, abertura Rui Lopes. Tem esse nome essa abertura. A6 foi jogado atacando o bispo, bispo em A4, bispo tá em segurança. Cavalo em F6 desenvolvendo, Roque deixando o peão e aqui o Alexandre Prenta que joga bispo E7, ele prefere não capturar o peão para continuar desenvolvendo peça, preparar para dar Roque. Torre em E1 foi jogado, protegendo o peão, B5 atacando o bispo vai para segurança em B3, D6, possibilitando agora o desenvolvimento do bispo de casas claras e aqui C3, preparando para jogar o peão aqui no centro. Roque foi jogado, primeiro H3 aqui, né? Bispo G4 seria incômodo, tentaria cravar aqui o cavalo, tentar de alguma maneira amenizar e impedir o lance D4. Então H3 aqui, lance importante. Torre 8 foi jogado D4 agora sim e bispo aqui em B7, desenvolvendo aí o bispo. Temos cavalo de bem em D2, bispo volta para F8 aqui A3 e agora H6 aqui pelo Alexander Predk. Então lances ainda por enquanto aí no campo da teoria, da abertura, apesar de que essa continuação com A3 e H6 não é a mais jogada de todas. Bispo C2 foi jogado, agora o cavalo volta para B8. Esse lance aqui deixa todo mundo maluco, né? Principalmente o jogador tá começando no xadrez, fala, não tô entendendo mais essa partida. O cara desenvolveu o cavalo, voltou o cavalo. Ele tá provocando o adversário? Não, galera, na verdade não é nada disso. Aqui um cavalo vai buscar novos horizontes, sai da frente do peão da coluna C e vai manobrar provavelmente via D7 ou vai voltar para C6 depois que se jogar um C5 aqui, tá bom? A partida seguiu aqui com B3, cavalo de bem em D7 e agora bispo em B2, desenvolvendo aí o bispo, torre B8, torre B1, as torres na coluna B. Rafa, o que essas torres estão fazendo na coluna B? Esses jogadores já estão prevendo aqui que possivelmente será uma coluna aberta, então eles já vão meio que prevendo e tentando já posicionar as torres nas melhores colunas. G6 foi jogado, esse lance já controla a casa de F5, numa possível manobra aqui de cavalo, ele já fica sem essa casa aqui de F5. E além disso, o bispo fica ganhando a casa de G7 depois desse G6. Bispo D3 foi jogado, C6, olha só, colocando bastante solidez aí nos peões. Curioso como os bispos estão aqui parecendo peões nessa partida. Mas tudo bem, é temporário, né? Daqui a pouco eles vão soltar o jogo. Por enquanto eles estão posicionando as peças. Daqui a pouco, a hora que começar a primeira ruptura de peão, se prepara que é pipocada para todo lado. Dama C2 foi jogado, agora cavalo aqui em H5, de olho na casa de F4, quem sabe. E o bispo já volta para a casa de F1, já se antecipando a um possível assalto. Cavalo G7 foi jogado, o fianqueto do cachorro. Olha só o Alexander Predk aqui, manobra então o cavalo, provavelmente fortalecendo aqui a casa de F5. Temos aqui D por E5 pelo Firuja, D por E5 e agora C4. Finalmente, ruptura, trocas aqui no tabuleiro, ruptura de peão. C4 foi jogado, agora a torre C8 e a torre de B vai para a coluna D, aqui de olho em ataques aqui para a dama. A dama já se incomoda, a dama E7 foi jogada e agora C5, um lance muito interessante aqui do Firuja, porque o peão está atacado aqui múltiplas vezes e ele tem apenas uma defesa e o Firuja faz esse lance C5. O que ele está querendo com isso? Que loucura é essa? Bom, aqui um lance possível seria dama por C5, mas aqui o Alexander Predk prefere capturar cavalo aqui para o C5. Também outros lances são possíveis, você não precisa capturar, não é obrigatório capturar, né? Mas olha essa variante aqui que interessante. Se ele tivesse jogado dama por C5, o Firuja provavelmente poderia seguir aqui na partida com o lance cavalo C4. Olha que loucura, né? Abrindo um ataque descoberto aqui para cima do cavalo de D7, querendo colocar uma torre na sétima. Ficaria com uma posição bastante interessante. Não é muito diferente do que realmente aconteceu na partida, tá bom? Aliás, inclusive era para ter ficado de outra cor aqui. Deixa eu recarregar aqui a nossa análise.
Rapidamente já voltamos agora aqui para o lance C5, pronto, agora sim, ó, extensão ativada, pronto, o C5 foi jogado. E a partida seguiu então com cavalo por C5. E qual que é a ideia, né? Desviar o defensor de E5, olha só, trocou um peão da coluna C por esse peão aqui. Legal, ninguém saiu perdendo, o cavalo por E5 foi jogado, o cavalo volta para D7 e agora veio aquela ideia do Firuja, né? Cavalo de D em C4, um lance muito estranho à primeira vista, mas realmente ele tá querendo colocar pressão lá em D7 e da mesma maneira o cavalo tá protegendo aqui em E5. Legal esse lance, né? Cavalo por E5, foi jogado o cavalo por E5, agora a torre de E em D8. Lutando aí pela coluna D, dama C3, uma configuração perigosa, no entanto o bispo aqui está protegendo, é que o problema é se esse cavalo sair daí, a dama vai lá para H8, né? H5 foi jogado, torre por D8, torre por D8, e aqui torre E3, uma subida de torre, né? Toda a partida de xadrez, quando tem uma subida de torre, se prepara que vai ter muito ataque. Torre C7 foi jogado, torre D3 atacando a dama, dama em E7, dama D2, reivindicando aí a coluna D. Bispo C8, fortalecendo aqui a casa de D7, muito provavelmente também tentando controlar salto aqui do cavalo. E agora F4. Temos aqui C5 avançando na ala da dama, torre F3 e agora cavalo aqui em E6. Temos A4, o cavalo vem para D4 e a gente já tem uma posição bem tática, bem complicada, né? Aqui o preto que vai para esse sacrifício, aqui ele joga o lance cavalo D4, tem duas peças atacando nessa casa. A partida seguiu com bispo por D4, C por D4, A por B5 primeiro, A por B5, e aqui o Firuja pode escolher qual peão que ele quer, né? Ele tem dois peões aí sortidos e ele prefere capturar o peão aqui de B5. Bispo por B5 foi jogado. E o peão de D4 continua atacado. Dama B4 atacando o bispo, protegendo o peão. Temos agora aqui dama por B4, bispo por B4 e aqui bispo C4 atacando agora em F7. A posição tá complicada já, né? Difícil, parece que tá mais difícil agora que tem menos peça do que antes, que tinha um monte. Aqui a partida seguiu com rei G7, torre F2. Não vale a pena você capturar lá em F7, entregar duas peças menores por um peão e uma torre. Em geral, não vale a pena. Torre A7 foi jogado buscando novos horizontes. Coluna aberta, coluna A. Aqui cavalo em C6 foi jogado atacando o bispo, atacando a torre. E agora? Perdeu peça? Nada disso. Torre A1, cheque primeiro, torre F1 voltando. Praticamente forçou as trocas, né? Porque se você não consegue tirar a torre defendendo aqui o bispo e nem tirar o bispo dando algum cheque, praticamente forçou a troca. Bispo C3 até que seria possível. Torre por F1 foi jogado, rei por F1 e agora bispo D2 atacando o peão. E a gente tem esse final então. A Lireza Firuja com um peão a mais, o peão que o Predke sacrificou. E, no entanto, o Predke é detentor aqui do par de bispos. Vamos ver esse final. Rei E2 aqui pelo Firuja, olha só. Temos aqui bispo por F4 e agora rei D3. O Firuja vai ganhar o peão central. Aqui bispo D7 ataca o cavalo por D4. O Firuja mais uma vez tem um peão a mais. E agora G5, um final dificílimo, galera. Isso aqui é outro jogo. Isso aqui parece que começou outro jogo aqui do zero. Vamos começar dessa posição. Finais são muito difíceis. Rei C3 foi jogado, bispo E5. Agora bispo E2 atacando o peão. G4 avançando, H pro G4 e rei C4. Saindo da cravada ali, liberou o cavalo para poder jogar. Rei F6, agora rei D5, colocando o rei aqui amarrado na defesa do bispo. E agora bispo aqui em C8. Praticamente passou a vez e também preparou para dar cheque aqui na longa diagonal. B4 foi jogado e agora bispo B7 cheque. Um momento crítico aqui da partida, um momento crítico. Pessoal, olha essa posição. Vamos parar um pouco. Olha essa posição aqui de negras. O que você vai jogar? É muito difícil de você achar um lance aqui. É realmente... Bispo B7 acho que é o lance que a maioria dos jogadores aqui faria, porque de fato você não tem um lance para fazer. Fala, eu vou dar cheque aqui, sei lá, pressionar o peão aqui de E4. Bispo B7, cheque foi jogado, cavalo cobre aqui em C6 e agora G3 aqui pelo prédio. Que legal, o peão tá bem protegido. B5 pelo Firuja, bispo C7 controlando o avanço do peão, mas agora rei C5 preparando para avançar o peão. Rei G5 e agora E5. O Firuja espertamente avança o peão certo, né? Aqui B6, por exemplo, é um lance que a gente é tentado a fazer, mas não é um lance ruim,
poderia seguir aqui com bispo F4, enfim, bispo C4, seria uma outra partida, também seria possível. Mas aqui o Firuja prefere avançar com o peão de E, mais arriscado, porque agora rei F4 e o peão está atacado duas vezes e a defesa não é tão firme, né? O bispo, o cavalo aqui, que é a defesa do peão, ele não é tão firme, ele pode ser capturado a qualquer momento. Bispo F3 foi jogado e aqui rei E3. Rafa, por que aqui o preto que não ganha um peão? Por exemplo, o bispo por C6 poderia ser jogado depois de rei por C6, falando para o bispo vai logo, bispo por E5, depois de B6 as brancas ganham esse final. Por quê? Nada vai impedir a manobra rei D7, rei C8 e o avanço do peão. E que mais? O peão e o bispo aqui são intocáveis, né? O rei aqui junto com esses dois peões não consegue fazer nada em relação a essa formação do bispo e do peão. E daí o que vai acontecer depois? Bom, depois que as brancas promoverem aqui o peão, elas vão levar o rei aqui para próximo dos peões das negras e vão ganhar o espaço. Se precisar passar um tempo, joga o bispo lá longe, depois no futuro só para passar a vez e com isso o rei vai ganhando espaço. Vão cair esses dois peões e as brancas com rei, bispo e peão vão conseguir avançar o peão, promover e dar checkmate, tá? Esse é o plano, esse plano é infalível. É o plano do Cebolinha, é o plano do Cebolinha, é um plano infalível, tá bom? Então aqui a partida não dá pra fazer isso, não dá pra ganhar peão. Então rei E3 agora foi jogado e aqui B6 atacando o bispo vai pra B8 e aqui é muito interessante essa ideia aqui do Predk, né? Uma ideia já desesperada, o bispo não tem nenhuma casa, né? Se você for ver, você fala, puxa, não tem nenhuma casa, então leva o peão pelo menos. Seria possível, mas aqui ele tentou uma coisa legal. Bispo B8 foi jogado cavalo por B8 e agora bispo por F3. Legal essa tentativa dele, né? Porque agora se G por F3, as pretas estão jogando G2 e estão na luta, né? Vão promover aí e tudo mais. Então não foi assim que seguiu na partida. Aqui nessa posição o Firuja não captura o bispo e segue agora com cavalo C6. Criou bloqueio aqui, Temos aqui bispo por G2 e agora o prédio que tem um peão passado. B7 avançando para promover, bispo E4 dando licença para o peão. B8 promovendo para dama G2 e agora dá para segurar esse peão? Dá, dama B1, olha só, segura o peão. Não, esse lance perde a partida na hora, né? Esse lance aqui seria um desastre realmente. O Firuja não vai para esse lance, ele faz o lance dama B2 aqui. Imagina, não, ele fala assim, não, mas eu tentei fazer dama B1, foi mouse sleep. Nem dá, né? Porque a partida é presencial. Se fosse isso, é a sorte do cara, né? Ele tentou fazer um lance ruim e fez um lance vencedor. Porque dama B2 é um lance vencedor e nessa posição Alexander Predk abandona aqui a partida. Mas Rafael, esse peão vai ser promovido, ele abandonou por quê? Ele abandonou porque não dá mais, pessoal. Essa é a única certeza que nós temos aqui nessa posição. Galera, aqui é o seguinte, né? Se ele promove aqui pra dama, tá levando dama D4, cheque, e o rei não consegue sair protegendo a dama. Esse padrão é muito legal, né? O rei distante de uma casa na diagonal ou mais, né? Com uma casa ou mais vazia na mesma diagonal, não consegue sair protegendo aqui a dama, né? Então esse tema aqui é vencedor. Por isso que dama B2 foi o lance de arremate aqui do Firuja, né? E aqui realmente não tem o que fazer, o rei não consegue vir para F2, o peão não pode ser promovido e as brancas vão dar checkmate aí em poucos lances. A Lireza Firuja com 3 pontos em 3 rodadas, galera, vocês têm noção do que é isso? É o único, ele tá líder agora do Grand Suisse, né? Que se ele continuar nessa pegada, ele vai conseguir a sua vaga para o torneio de candidatos, né? Agora a questão é se ele vai conseguir fazer isso ou não, ainda tem muita rodada pela frente, mas é impressionante, galera, 3 partidas, 3 vitórias, só ele conseguiu até agora aqui nesse torneio. Vamos dar uma olhada na precisão também dos jogadores. Aqui o chess.com mudou algumas coisas, não chama mais relatório, chama revisão da partida. Enfim, o chess.com tá sempre melhorando aí, criando coisas novas, né? E aqui 95,9% de precisão pro Firuja, foi mais preciso. E o Alexander Predk perdeu a mão ali numa sutileza, naquele bispo B7 cheque. Eu já vou falar rapidamente aqui, mas realmente assim, é na sutileza que a coisa acontece nesse nível, né? Vamos voltar lá no tabuleiro e dar uma olhada então qual foi o lance, né? Vamos voltar aqui no lance bispo B7, que foi o lance que foi jogado e que foi o lance que acabou levando a derrota. O caminho para as pretas não perderem nessa posição é muito estreito e o lance aqui, com um estudo um pouco mais avançado, um estudo mais difícil, o único lance que não perde aqui, enfim, existe uma polêmica se esses lances também podem ser jogados, mas é bispo H2.
Qual que é a ideia desse lance? Deixar o bispo mais longe possível aqui do rei e do cavalo. E a outra estratégia agora, o plano vai ser levar o rei aqui para trás desse peão, já que esse peão é praticamente imparável. Uma estratégia sofisticada que poderia segurar aqui para as negras. Por exemplo, depois de B5, rei G5, bispo C4, rei aqui em F4, E5, rei E3, cavalo C6, por exemplo, rei F2, rei D4, abrindo um ataque descoberto, rei por G2, bispo por F7, G3, bispo D5, cheque, rei F2, B6, G2, bispo por G2, rei por G2. A gente teria as pretas empatando aqui nesse final. Muito difícil, aqui é todo um estudo, eu vou deixar o link desse estudo aqui na descrição do vídeo, né? Seria muito difícil realmente enxergar tudo isso durante a partida, mas é espetacular como muitas vezes o caminho é estreito demais, né? E aqui então o único lance, ou talvez o único, enfim, o único que eu pelo menos consegui encontrar com os estudos foi essa estratégia de deixar o bispo lá longe e levar o rei aqui. Essa talvez seja a única estratégia que segure aí para as negras, né? Mas é isso, e vamos dar uma olhada na classificação, então, aqui do torneio, né? Como é que estão aí os outros jogadores? Alireza Firuja, líder isolado com 3 pontos por enquanto, o Yu Yangui, Ponkatrov, o Robert Hovardnian, aqui a gente vê uns jogadores e fala, esses caras estão com 2,5, e o Caruana, Artemev, os caras mais conhecidos estão lá embaixo, né? O Nihal Sarin tá com 2,5, o Ivan Sarit também 2,5, enfim, aqui ainda é o começo, tudo pode acontecer, quem tem com 2,5 ainda pode ser, né, campeão, quem tá com 2, quem tá com menos de 2 já vai ficando um pouco mais difícil, né? Mas ainda é possível, porque ainda tem muita rodada pela frente, tudo pode acontecer, mas por enquanto o Firu já segue com 3 pontos em 3. Tá bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez,